Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A promessa de lucros altos em transações na Bolsa de Valores causou um prejuízo de 10 milhões de reais para clientes que acreditaram na palavra de um suposto investidor. O homem foi preso numa ação conjunta dos Ministérios Públicos do Ceará e de São Paulo. As vítimas se multiplicam. Gente que acreditou na promessa de dinheiro fácil e acabou sem nada. É melhor você prosperar do que você enriquecer. Segundo o Ministério Público do Ceará, as promessas eram feitas por Francisco Emanuel dos Santos, que tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, onde é conhecido como o Cangaceiro Trader. Ele se dizia investidor financeiro com reconhecimento mundial e prometia lucros acima da média de mercado. E R$1.000, por exemplo, buscando 10% ao dia, você consegue sim fazer R$100 aí por dia. Francisco foi preso numa operação conjunta do Ministério Público do Ceará com o Grupo de Combate ao Crime Organizado do MP de São Paulo. Francisco foi preso numa casa nesse condomínio de alto padrão em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Era aqui que o Cangaceiro Trader gravava vídeos ostentando uma vida luxuosa para atrair as vítimas. Segundo o Ministério Público cearense, quando os investimentos em ações na Bolsa fracassavam, Francisco se apropriava do dinheiro dos clientes e repassava a uma corretora parceira. A estimativa é que as fraudes tenham ultrapassado 10 milhões de reais. Os promotores descobriram vítimas em 5 estados: Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A investigação identificou uma movimentação milionária na conta do suposto investidor, que convertia moeda em criptoativos para mascarar a origem do dinheiro. Francisco teve 6 milhões de reais bloqueados e vai responder por lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular. Em uma rede social, Francisco Emanuel dos Santos disse saber que as acusações são sérias e que está colaborando com as autoridades. Veja agora outros destaques do dia. Câmara aprova em primeiro turno o texto base da reforma tributária. Integrantes de facção paulista que pretendiam atacar autoridades treinaram com a guerrilha paraguaia. Falso cantor sertanejo é preso por estelionato depois de enganar 26 mulheres. Na Ucrânia, deputado solta granadas em sessão e fere 26 pessoas. O governo de Israel afirma que pelo menos 20 reféns morreram na faixa de Gaza. Nova onda de calor eleva a temperatura em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. A morte do cantor Pedro Henrique durante um show acendeu um alerta sobre o aumento de casos de ataques cardíacos em jovens. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 400 mil pessoas morrem de doenças cardiovasculares por ano no país. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Pedro Henrique tinha uma intensa agenda de shows. Na última quarta-feira, o cantor teve um mal súbito enquanto se apresentava em uma festa em Feira de Santana, na Bahia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A suspeita é que o cantor de 30 anos tenha sofrido um infarto fulminante. Antes dos 40 anos de idade, a predisposição genética é o fator mais comum. Médicos acreditam que o estresse e o estilo de vida pouco saudável também estejam por trás dos infartos entre os mais jovens. A causa, muitas vezes, é o acúmulo de placas de gordura nas artérias responsáveis por irrigar o coração. Isso pode provocar danos ao músculo cardíaco e levar à morte. Estima-se que, por ano, pelo menos 400 mil pessoas morrem por doenças cardiovasculares, o que significa uma morte a cada 1 minuto e meio. Este cardiologista alerta que o sedentarismo, o cigarro e a alimentação desbalanceada aumentam o risco entre os jovens. Então, para a gente tentar documentar arritmias ou doenças cardíacas, doenças do músculo do coração que não eram conhecidos antes. Que se você não olhar, não procurar, talvez passe desapercebido
E a primeira manifestação pode ser um evento catastrófico, como a morte súbita. A recomendação médica é passar por exames antes de praticar esportes de alta performance. Em caso de histórico familiar, o check-up é indicado a partir dos 30 e de 2 em 2 anos. E depois dos 40, toda a população deveria ser avaliada anualmente. O laudo com a causa da morte de Pedro Henrique deverá ficar pronto em 30 dias. Ele era casado e tinha uma filha recém-nascida. Traficantes expulsaram uma família de casa depois de uma briga entre vizinhos na região metropolitana do Rio de Janeiro. O imóvel ainda foi saqueado pelos criminosos. Desde a semana passada, pai, mãe e 2 filhas estão dormindo na rua. Uma família sem ter para onde ir. Há quase uma semana, este pedreiro, que por segurança não será identificado, está impedido de voltar para casa com a esposa e as filhas. Humilhação. Vamos dormindo na rua com a família, com as crianças, passamos fome, sede e sem ajuda de ninguém. A família morava em Maricá, na região metropolitana do Rio, mas foi expulsa depois de uma discussão com o vizinho, que reclamou de canos do esgoto aparentes no imóvel. O rapaz havia comprado a casa de um parente do pedreiro. Insatisfeito, o vizinho teria pedido a ajuda de traficantes. Chegou lá com os traficantes, 9 horas da noite, falando que eu tinha que ir para Boca. Falei para ele que pai de família não anda em Boca. Simplesmente ele começou a atirar na minha casa e na direção da minha família. No boletim de ocorrência, a vítima relatou que um suspeito, identificado como Jota, disse que a casa não pertencia mais à família e que, a partir daquele momento, estava sob posse do tráfico. Estas imagens mostram a família escoltada por policiais militares, enquanto resgatava pertences. Uma das crianças, diagnosticada com o transtorno do espectro autista, ficou sem remédios. A polícia militar informou que apenas esteve no endereço e, em seguida, acompanhou a família até a delegacia. Os moradores da cidade reclamam da falta de policiamento. Mas, segundo a PM, o efetivo que atua na região obedece a análises e estudos estratégicos. A Polícia Civil investiga a ação dos criminosos. Já temos algumas certezas sobre a autoria, sobre a capitulação, o que aconteceu de fato, já temos isso bem demonstrado e acreditamos que vamos terminar em breve com essa investigação. Eu estou aqui na delegacia mais um dia, ao dia de amanhã, só Deus sabe. Foi preso no interior de São Paulo um cirurgião suspeito de provocar a morte de 42 pacientes por erros médicos. João Couto Neto estava trabalhando em um hospital municipal de Caçapava na hora da prisão. Além das mortes, ele é suspeito de deixar 114 pacientes com lesões e sequelas em procedimentos cirúrgicos quando atendia na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A defesa do médico considera a prisão descabida e disse que vai recorrer para que ele responda ao processo em liberdade. Um homem que se passava por cantor sertanejo e empresário foi preso hoje no Distrito Federal, suspeito de enganar pelo menos 26 mulheres. Wagner Santos Oliveira, de 42 anos, foi preso nesta manhã. Ele fazia sucesso nas redes sociais, cantando músicas sertanejas. Segundo a polícia, Wagner seduzia mulheres na internet e depois pedia dinheiro com a promessa de que devolveria. A investigação aponta que só aqui no Distrito Federal Wagner teria feito pelo menos 26 vítimas, todas mulheres com idades entre 30 e 45 anos. Segundo a polícia, o suspeito teria lucrado mais de R$500 mil. Uma das vítimas conta que Wagner também dizia ser empresário. Ele me ligou dizendo que a mercadoria dele tinha sido apreendida e era mais de 200 mil e ele precisava resgatar essa mercadoria de qualquer jeito, que ele devolveria esse dinheiro com 30 dias e acabou me convencendo. Outra vítima diz que Wagner era muito criativo na hora de pedir dinheiro emprestado. Até o ponto dele chegar um dia me chorando, pedindo ajuda para pagar uma dívida de R$7 mil. Eu emprestei um cartão de crédito no valor de R$7 mil e ele usou esses R$7 mil. Nós procuramos a defesa de Wagner, mas não tivemos retorno. Ele já era investigado por enganar outras mulheres e chegou a usar tornozeleira eletrônica.
Se for condenado, ele pode pegar até 18 anos de prisão. A gente também conseguiu comprovar que cometeu coação no curso processo, porque ele ameaçava as vítimas após cometer o golpe. Também tivemos casos de vítimas que sofreu apropriação indébita e até também furto. Representantes da FIFA e da Conmebol virão ao Brasil em janeiro para acompanhar de perto a crise na Confederação Brasileira de Futebol. A preocupação é com a decisão da Justiça que afastou Edinaldo Rodrigues da presidência. A FIFA e a Conmebol pedem que a nova eleição só seja realizada após a visita. E defendem que o diretor mais antigo fique à frente da CBF e não o presidente do STJD, José Perdiz, nomeado pela Justiça. O descarrilamento de um trem em São Paulo provocou transtornos na linha que liga as cidades de Jundiaí e Rio Grande da Serra. O problema foi com um veículo de manutenção, mas afetou a operação. Os vagões e plataformas ficaram lotados e houve tumulto. A CPTM, responsável pelo serviço, disse que a situação foi normalizada. A Polícia Federal fez uma operação para combater o garimpo ilegal em terras indígenas em Mato Grosso. Máquinas e ferramentas usadas pelos garimpeiros foram destruídas. A Bahia enfrenta a pior seca em mais de 40 anos e o impacto da estiagem na agricultura e na pecuária já provoca reflexos em todo o país. A previsão para o ano que vem é de redução na safra brasileira. Para onde a gente olha no sertão baiano, o cenário é de muita preocupação. O pasto secou e sem alimento os animais ficam fracos. O bezerro não consegue ficar de pé. O leite tem que ser dado nesta garrafa pelo dono. As vacas que produziam 10 litros por dia, nesta seca, não dão nenhum. Não ter ração para os animais, capim, que sustenta os animais. Todo mundo é mesmo propósito, né? Esperando chuva. A Bahia enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos. Mais de 370 mil produtores rurais estão sendo afetados diretamente com a longa estiagem no interior do estado. 100 mil cabeças de gado já morreram e este número pode dobrar se o cenário permanecer. A produção de leite caiu em mais de 50%. O plantio de milho e feijão está atrasado na principal região produtora de grãos do estado. Eu não sei o que fazer. É muitos animais. A seca se estendeu muito tempo. Desde o mês de julho que a gente está dando ração aos animais. 165 municípios baianos decretaram situação de emergência por causa da seca. Há um conjunto de ações para alimentação animal, alimentação humana, água. Agora é comida e água. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu em 2,4% a previsão para a safra de grãos 2023-2024. São cerca de 8 milhões de toneladas a menos em todo o país. A queda na estimativa é explicada pela seca, principalmente em estados do Nordeste e Centro-Oeste, e pelo excesso de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. De alguma forma, essa seca vai terminar atingindo os outros segmentos econômicos, né? Esse cenário, né, de estiagem fatalmente irá impactar no preço dos produtos. Hora da previsão do tempo, vamos saber com a Giovana Rizardo como será o fim de semana. Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi, com muito calor, viu? Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Mas antes, vamos ver aqui no nosso telão a imagem de um halo solar que foi visto hoje. Minuto e meio. Este cardiologista alerta que o sedentarismo, o cigarro e a alimentação desbalanceada aumentam o risco entre os jovens. Então, para a gente tentar documentar arritmias ou doenças cardíacas, doenças do músculo do coração que não eram conhecidos antes. Que se você não olhar, não procurar, talvez passe desapercebido. E a primeira manifestação pode ser um evento catastrófico como a morte súbita. A recomendação médica é passar por exames antes de praticar esportes de alta performance. Em caso de histórico familiar, o check-up é indicado a partir dos 30 e de 2 em 2 anos. E depois dos 40, toda a população deveria ser avaliada anualmente. O laudo com a causa da morte de Pedro Henrique deverá ficar pronto em 30 dias. Ele era casado e tinha uma filha recém-nascida.
Traficantes expulsaram uma família de casa depois de uma briga entre vizinhos na região metropolitana do Rio de Janeiro. O imóvel ainda foi saqueado pelos criminosos. Desde a semana passada, pai, mãe e 2 filhas estão dormindo na rua. Uma família sem ter para onde ir. Há quase uma semana, este pedreiro, que por segurança não será identificado, está impedido de voltar para casa com a esposa e as filhas. Humilhação. Vamos dormindo na rua com a família, com as crianças, passamos fome, sede e sem ajuda de ninguém. A família morava em Maricá, na região metropolitana do Rio, mas foi expulsa depois de uma discussão com o vizinho, que reclamou de canos do esgoto aparentes no imóvel. O rapaz havia comprado a casa de um parente do pedreiro. Insatisfeito, o vizinho teria pedido a ajuda de traficantes. Chegou lá com os traficantes, 9 horas da noite, falando que eu tinha que ir para Boca. Falei para ele que pai de família não anda em Boca. Simplesmente ele começou a atirar na minha casa e na direção da minha família. No boletim de ocorrência, a vítima relatou que um suspeito, identificado como Jota, disse que a casa não pertencia mais à família e que, a partir daquele momento, estava sob posse do tráfico. Estas imagens mostram a família escoltada por policiais militares, enquanto resgatava pertences. Uma das crianças, diagnosticada com o transtorno do espectro autista, ficou sem remédios. A polícia militar informou que apenas esteve no endereço e, em seguida, acompanhou a família até a delegacia. Os moradores da cidade reclamam da falta de policiamento. Mas, segundo a PM, o efetivo que atua na região obedece a análises e estudos estratégicos. A Polícia Civil investiga a ação dos criminosos. Já temos algumas certezas sobre a autoria, sobre a capitulação, o que aconteceu de fato, já temos isso bem demonstrado e acreditamos que vamos terminar em breve com essa investigação. Eu estou aqui na delegacia, mais um dia, ao dia de amanhã, só Deus sabe. Foi preso no interior de São Paulo um cirurgião suspeito de provocar a morte de 42 pacientes por erros médicos. João Couto Neto estava trabalhando em um hospital municipal de Caçapava na hora da prisão. Além das mortes, ele é suspeito de deixar 114 pacientes com lesões e sequelas em procedimentos cirúrgicos quando atendia na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A defesa do médico considera a prisão descabida e disse que vai recorrer para que ele responda ao processo em liberdade. Um homem que se passava por cantor sertanejo e empresário foi preso hoje no Distrito Federal, suspeito de enganar pelo menos 26 mulheres. Wagner Santos Oliveira, de 42 anos, foi preso nesta manhã. Ele fazia sucesso nas redes sociais, cantando músicas sertanejas. Segundo a polícia, Wagner seduzia mulheres na internet e depois pedia dinheiro com a promessa de que devolveria. A investigação aponta que só aqui no Distrito Federal Wagner teria feito pelo menos 26 vítimas, todas mulheres com idades entre 30 e 45 anos. Segundo a polícia, o suspeito teria lucrado mais de R$500 mil. Uma das vítimas conta que Wagner também dizia ser empresário. Ele me ligou dizendo que a mercadoria dele tinha sido apreendida e era mais de 200 mil e ele precisava resgatar essa mercadoria de qualquer jeito, que ele devolveria esse dinheiro com 30 dias e acabou me convencendo. Outra vítima diz que Wagner era muito criativo na hora de pedir dinheiro emprestado. Até o ponto dele chegar um dia me chorando, pedindo ajuda para pagar uma dívida de R$7 mil. Eu emprestei um cartão de crédito no valor de R$7 mil e ele usou esses R$7 mil. Nós procuramos a defesa de Wagner, mas não tivemos retorno. Ele já era investigado por enganar outras mulheres e chegou a usar tornozeleira eletrônica. Se for condenado, ele pode pegar até 18 anos de prisão. A gente também conseguiu comprovar que cometeu coação no curso processo, porque ele ameaçava as vítimas após cometer o golpe. Também tivemos casos de vítimas que sofreu apropriação indébita e até também furto. Representantes da FIFA e da Conmebol virão ao Brasil em janeiro para acompanhar de perto a crise na Confederação Brasileira de Futebol. A preocupação é com a decisão da Justiça que afastou Edinaldo Rodrigues da presidência. A FIFA e a Conmebol pedem que a nova eleição só seja realizada após a visita. E defendem que o diretor mais antigo fique à frente da CBF e não o presidente do STJD, José Perdiz,
nomeado pela Justiça. O descarrilamento de um trem em São Paulo provocou transtornos na linha que liga as cidades de Jundiaí e Rio Grande da Serra. O problema foi com um veículo de manutenção, mas afetou a operação. Os vagões e plataformas ficaram lotados e houve tumulto. A CPTM, responsável pelo serviço, disse que a situação foi normalizada. A Polícia Federal fez uma operação para combater o garimpo ilegal em terras indígenas em Mato Grosso. Máquinas e ferramentas usadas pelos garimpeiros foram destruídas. A Bahia enfrenta a pior seca em mais de 40 anos e o impacto da estiagem na agricultura e na pecuária já provoca reflexos em todo o país. A previsão para o ano que vem é de redução na safra brasileira. Para onde a gente olha no sertão baiano, o cenário é de muita preocupação. O pasto secou e sem alimento os animais ficam fracos. O bezerro não consegue ficar de pé. O leite tem que ser dado nesta garrafa pelo dono. As vacas que produziam 10 litros por dia, nesta seca, não dão nenhum. Não ter ração para os animais, capim, que é que sustenta os animais. Todo mundo é mesmo propósito, né? Esperando chuva. A Bahia enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos. Mais de 370 mil produtores rurais estão sendo afetados diretamente com a longa estiagem no interior do estado. 100 mil cabeças de gado já morreram e este número pode dobrar se o cenário permanecer. A produção de leite caiu em mais de 50%. O plantio de milho e feijão está atrasado na principal região produtora de grãos do estado. Eu não sei o que fazer. É muitos animais. A seca se estendeu muito tempo. Desde o mês de julho que a gente está dando ração aos animais. 165 municípios baianos decretaram situação de emergência por causa da seca. Há um conjunto de ações para alimentação animal, alimentação humana, água. Agora é comida e água. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu em 2,4% a previsão para a safra de grãos 2023-2024. São cerca de 8 milhões de toneladas a menos em todo o país. A queda na estimativa é explicada pela seca, principalmente em estados do Nordeste e Centro-Oeste, e pelo excesso de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. De alguma forma, essa seca vai terminar atingindo os outros segmentos econômicos. Né? Esse cenário, né, de estiagem fatalmente irá impactar no preço dos produtos. Hora da previsão do tempo, vamos saber com a Giovana Rizardo como será o fim de semana. Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi, com muito calor, viu? Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Mas antes, vamos ver aqui no nosso telão a imagem de um halo solar que foi visto hoje em São Miguel dos Milagres, Alagoas. O halo solar é um fenômeno pouco comum que forma um anel com as cores do arco-íris ao redor do Sol. Agora, sobre o fim de semana, o destaque é o calorão. Cidades do Sul podem registrar recordes históricos de temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul. As áreas aqui em destaque em vermelho no mapa terão temperaturas muito acima da média. Neste momento, as imagens de satélite mostram poucas nuvens no interior do Brasil. O céu limpo é sinal de tempo seco e risco de problemas respiratórios. O índice de umidade chega a níveis críticos. No centro-oeste, no sudeste, no interior do nordeste, a sensação vai ser pior que no deserto. Neste sábado, poucas áreas do Brasil devem registrar chuva e, se vier, vai ser fraca e não vai ajudar também a refrescar o calorão. Pelo Brasil, sábado quente em Florianópolis e Maceió, com máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte faz 33. Em Campo Grande, 39 graus. Em Fortaleza e Porto Velho, 32. E em Manaus, 31 graus. Em Cuiabá, o dia começa com 28 graus e à tarde faz 41. No Rio de Janeiro, máxima de 38. Em São Paulo e em Natal, tem uma pequena chance de chuva no sábado, com máximas de 34 e 31 graus. Tempo delivery. Nós temos o pedido do Otávio, da cidade de Flores de Goiás, Goiás. Oi, Otávio, boa noite. No sábado não deve chover e a máxima chega aos 38 graus. No domingo pode cair uma chuva rápida, mas em pontos isolados. Máxima de 39 e na segunda-feira volta a 38 graus. Agora é a Tereza de João Pessoa, na Paraíba.
Oi, Tereza. Os próximos dias amanhecem com muitas nuvens e chance de chuva rápida. No decorrer do dia, o sol aparece, o calor aumenta e vai para 30, 31 graus aí no fim de semana. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR, Salsi e Celso. Bom sábado para vocês. Para nós. Obrigada, Giovana. Pra você também, Giovana. E ainda nesta edição, como foi a sexta-feira de calor no nosso Giro de Repórteres. E veja a seguir, deputado da Ucrânia atira granadas em reunião e deixa 26 feridos. Documento do Ministério Público revela que célula de facção paulista se aproximou de criminosos paraguaios para aprender a manejar explosivos. Câmara aprova texto base da reforma tributária e medida provisória que aumenta a arrecadação do governo. A Hungria vetou um pacote de quase 270 bilhões de reais de ajuda da União Europeia para a Ucrânia. O bloqueio ocorre um dia depois dos ucranianos receberem sinal verde para tratar da adesão ao bloco. O primeiro-ministro Viktor Orbán condicionou a ajuda à Ucrânia à liberação do dinheiro que a Hungria tem direito por pertencer à União Europeia. Não queremos metade nem um quarto, mas toda a quantia, afirmou Orbán. A presidente da Comissão Europeia prometeu superar o veto húngaro nas negociações que serão retomadas no início do ano que vem. We will have an operational solution. A decisão foi um duro golpe para o governo ucraniano, que caminha para 2 anos de guerra com a Rússia. A Ucrânia também sofre com a falta de munição no campo de batalha. E essa semana, o país recebeu a negativa do Congresso americano para um pacote de ajuda bilionário dos Estados Unidos. Ontem, líderes da União Europeia concordaram em começar as negociações para a adesão da Ucrânia. A Hungria se absteve. O processo pode levar anos e, por isso, Orbán, aliado do presidente Putin da Rússia, disse que terá muitas oportunidades para interrompê-lo. Hoje, a cidade ucraniana de Transcarpátia foi alvo de um ataque terrorista. Um deputado do partido do presidente Zelensky explodiu 3 bombas em uma reunião da prefeitura. 26 pessoas ficaram feridas e ele morreu. Na Espanha, 14 funcionários de um aeroporto foram presos sob suspeita de roubar itens de malas despachadas. Foram apreendidos euros equivalentes a quase 70 mil reais, além de eletrônicos e acessórios avaliados em 10 milhões de reais. A investigação começou após um aumento nas reclamações dos passageiros. Outros 20 funcionários são investigados. Um carro de passeio, onde caberia no máximo um motorista e 4 passageiros, foi flagrado com 16 pessoas em Aparecida de Goiânia, Goiás. As imagens mostram adultos e crianças desembarcando do automóvel. O motorista foi abordado pela Guarda Civil e autuado pela Secretaria de Trânsito. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O susto vivido por Bárbara Evans. A filha da modelo de 1 ano e 8 meses engasga e precisa passar por uma cirurgia para retirar um amendoim do pulmão. E aí você imagina o coração da mãe com uma criança dentro de um quarto de hospital. E tem polêmica porque Bárbara chegou a barrar a visita da mãe, Monique Evans, aos netos recém-nascidos. Exclusivo, um dos acusados da morte do ator Jeff Machado fala pela primeira vez. O Jeff caído no chão, amarrado, com fio passado no pescoço. Preso, Geander tenta se defender da acusação e revela como foram as últimas horas do artista que sonhava em voltar às novelas. O corajoso desabafo da mulher que lutou pela vida durante um assalto. Foi adrenalina, na tentativa de salvar minha vida. Um criminoso à solta, que escolhe como vítimas apenas mulheres sozinhas no trabalho. E os detalhes da investigação para colocá-lo na cadeia. A gente conta a história da Dona Maria de Fátima. É a vovó pedreira, que tem 85 anos. Há décadas é ela mesma quem constrói as casas para os filhos e netos. De onde vem tanta saúde para aguentar um trabalho tão pesado? É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
Veja a seguir as últimas informações sobre a tramitação da reforma tributária na Câmara. O presidente Lula diz que precisa ter diálogo com os adversários para conseguir governar. Temperaturas recordes e muito calor a uma semana do início do verão. Há uma semana do verão, uma nova onda de calor que atinge 15 estados e o Distrito Federal elevou a temperatura e derrubou a umidade do ar. Preocupados, os médicos têm reforçado a importância da hidratação e a necessidade do uso do protetor solar. A dona Dirce, que tem 89 anos, vive em um ambiente confortável e arejado. Por isso, em época de calorão, ela prefere ficar dentro de casa, porque quando sai... Já começo a me sentir mal, muito desconfortável. Os idosos são mais vulneráveis a problemas causados pelas altas temperaturas, como desidratação, confusão mental e até mesmo desmaios. Por isso, especialistas recomendam não se expor ao calor nos períodos mais quentes do dia. É uma forma de proteger a saúde. Procurar manter o ambiente o mais arejado, ventilado possível. E se tiver que sair, proteções mecânicas, chapéu, protetor solar, se proteger o máximo possível dessa exposição adicional e manter uma boa hidratação. Campo Grande é uma cidade que geralmente registra altas temperaturas, mas agora, segundo os moradores, está demais. Muito difícil, tá terrível. Tá sendo calor diferente, né? E só o leque para ajudar. Só o leque. A concessionária de saneamento da cidade tem oferecido água gelada e até isotônico para garantir a hidratação de quem trabalha nas ruas. Uma pausa, hidratação, uso do protetor solar, uso de EPIs corretamente, então é muito importante. Se nas ruas o calorão de Campo Grande está difícil de ser encarado, aqui dentro, no Bioparque Pantanal, o clima está bem mais agradável. Mas não o suficiente para garantir o conforto de alguns animais que também sofrem com as ondas de calor. No período da tarde, os jabutis recebem um banho de água gelada. A alimentação também muda. É servida uma salada especial à base de verduras e legumes. Até a sucuri, acostumada com altas temperaturas, recebe tratamento especial. Em dias de calor extremo, aumentar a umidade do ar dentro do aquário é fundamental. Tem toda uma rotina e um tratamento especial para que eles não sofram e que a gente possa garantir conforto e bem-estar para eles. Perto daqui, Goiânia, também no centro-oeste, registrou hoje 14% de umidade relativa do ar. Foi a cidade com o 6º menor índice no país, o mesmo que é registrado em desertos, como o do Saara, na África. Em Porto Alegre, os termômetros registraram 36,7 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é a maior temperatura da primavera na capital gaúcha. No centro da cidade, pouca roupa, muitas garrafas de água e tigelas de açaí gelado para amenizar o calorão. E domingo vai fazer mais, né? Vamos todo mundo morrer de calor. Tempo bom para o vendedor. Quanto mais quente, melhor. Graças a Deus, chega de chuva. E esse calorão deve continuar nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia afirma que uma massa de ar quente e úmida está sobre o Rio Grande do Sul, trazendo esse clima quente e abafado. Com isso, aumenta também o risco de temporais com possibilidade de vendavais. Outra forma de amenizar o calorão é com o ar-condicionado. Gaúchos que moram na fronteira têm ido ao Uruguai para comprar os aparelhos por valores mais baixos nos free shops, lojas que vendem produtos sem a incidência de impostos. Final de novembro e dezembro é a época onde os comércios trabalham melhor, né? Tipo, 40% representa 40% mais ou menos da venda durante o ano, de todo o ano, né? Calorão bom para quem pode curtir a praia na cidade maravilhosa e um pesadelo para quem sofre no asfalto. Imagine só esse congestionamento todo sob sol escaldante.
A marmita não precisa nem botar para esquentar, bota no painel aquela cozinha aqui mesmo. Um aplicativo que monitora o trânsito concluiu que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais engarrafadas do país. Só perde para São Paulo. O problema é que o calor por aqui deixa tudo um pouco mais complicado. Hoje, por exemplo, o Rio registrou quase 40 graus e a sensação térmica passou dos 50. Tá pegando fogo, chegou a ter aquele vapor. Mas não há nada que a criatividade do carioca não vença. Essa van tirou boas risadas de quem passou perto. O dono instalou no veículo um ar-condicionado de ambiente, daqueles grandões, para aliviar as altas temperaturas. Já a estratégia desse motorista é mais clássica. Botou um ventiladorzinho aí? Um modificadorzinho para dar uma aliviada. E aí, tá ajudando ou não? Pouquinho. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da reforma tributária. Vamos a Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Oi, Celso. Boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o JR. Agora os deputados analisam os destaques, ou seja, eventuais mudanças no texto antes de votar em segundo turno. A Narla Aguiar estará ao vivo no Congresso Nacional e tem os detalhes. Narla, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Os deputados continuam debatendo o texto. E assim como no primeiro turno, são necessários 308 votos para a aprovação no segundo turno. Os deputados acabaram, inclusive, de analisar 11 destaques, que são sugestões de alterações no texto. Eles negaram a retirada do chamado imposto seletivo sobre armas e mantiveram a possibilidade de desconto em impostos para incentivar a produção de veículos elétricos e flex nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas terminaram com um benefício para a produção de peças de carros elétricos. Se for aprovada em segundo turno, a reforma tributária vai direto para a promulgação, que incluirá o texto na Constituição. Fara. Narla, obrigado pelas suas informações. A proposta de reforma tributária, que já havia sido aprovada no Senado, precisou ser votada mais uma vez pelos deputados porque sofreu alterações. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno por 371 votos a favor e 121 contra. A PEC voltou a ser analisada na Câmara depois de mudanças de última hora feitas pelo relator. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, retirou do texto a criação da cesta básica estendida, que teria imposto reduzido. E também derrubou a inclusão de um imposto para produtos que concorrem com os que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Nunca se conseguiu avançar tanto numa reforma sobre o consumo que é decorrente das distorções do sistema tributário que foram se criando na ausência de coragem para se enfrentar os problemas estruturais, mas tão somente para enfrentar os problemas circunstanciais. Um acordo foi construído depois de uma longa reunião entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com os relatores do projeto nas duas casas. O objetivo do encontro foi alinhar os pontos em comum aprovados tanto por deputados quanto por senadores para que a reforma tributária possa ser promulgada já na semana que vem. Eu creio que o trabalho foi construído, a demonstração de boa vontade, de construção de uma solução foi absolutamente construtiva ao longo desse tempo. A reforma acaba com 5 tributos e cria 2 impostos sobre valores agregados. Um direcionado para a União e outro que vai ser dividido entre estados e municípios. Um Conselho Federativo vai distribuir os recursos. Serão 3 alíquotas, uma geral ainda não definida, outra reduzida em 60% para alguns itens como serviços de saúde, educação e transporte coletivo, e uma terceira com um tributo zero para alguns medicamentos, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto vai ser cobrado de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta também cria um fundo para compensar perdas dos estados e das empresas.
O Brasil ganha com esta reforma tributária que eu, de longa data, costumo dizer que é a mãe de todas as reformas. A simplificação, só a simplificação, a união de vários impostos em 2 apenas, os impostos sobre o consumo, vai ser um ganho significativo na burocracia. Nós vamos ganhar muito com segurança jurídica, previsibilidade, competitividade e, não tenho dúvidas, com geração de emprego. A Câmara também aprovou hoje a medida provisória das subvenções por 335 votos a favor e 56 contra. O texto segue agora para o Senado. A medida restringe o abatimento de impostos federais pagos por empresas que ganham benefícios fiscais concedidos pelos estados. Com isso, o governo pode arrecadar até 35 bilhões de reais a mais no ano que vem. A votação foi muito bem recebida pelo governo. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação da reforma tributária. O Brasil amadureceu, sabe que precisava enfrentar essa agenda que é a mais importante das reformas, porque ela organiza o sistema produtivo, coloca o Brasil em compasso com o que tem de mais moderno no mundo, e eu penso que, pelo que eu ouvi dos senadores, o texto base aprovado na Câmara será promulgado ainda este ano. Depois de passar o primeiro ano de mandato focado na política internacional, o presidente Lula prometeu que, no próximo ano, o foco será em viagens pelo Brasil. O presidente Lula teve hoje agendas em Brasília e no Espírito Santo. No estado, ele participou da inauguração de um contorno rodoviário da BR-101. No discurso, o presidente disse que precisa ter diálogo com os adversários, porque senão não vai conseguir governar. Eu queria pedir para vocês uma coisa. Quando a gente vem para um palanque como esse e a gente traz um deputado ou um senador de outro partido político, é importante que vocês não os tratem como adversário, porque nós precisamos trabalhar junto com eles dentro do Congresso Nacional. A gente vai disputar na época da eleição, mas depois da eleição eu preciso governar. De 513 deputados, o PT só tem 70. Mais cedo, em Brasília, o presidente sancionou a lei que protege as pessoas atingidas por barragens. A nova legislação dá garantias a quem mora perto dos reservatórios e cria regras para as construtoras. Na terça-feira, o presidente participará de um jantar com os ministros do Supremo na casa do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi aprovado pelo Senado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, também estará no encontro. Até agora, Lula não definiu quem vai comandar o Ministério da Justiça e, segundo interlocutores, também não conversou com o ex-ministro da Corte, Ricardo Lewandowski, cotado para substituir Dino. Essas foram as principais notícias da capital, e para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Celso e Salsi. Obrigada, Fara. Veja a seguir, grupo de facção paulista que pretendia atacar autoridades treinou com criminosos do Paraguai. Advogado de Sérgio Moro nega que o senador tenha cometido abuso de poder econômico na pré-campanha e diz que acredita que mandato não será cassado. O grupo criado pela maior facção do país para atacar autoridades públicas surgiu de uma aliança com criminosos do Paraguai. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo frustraram a ação criminosa contra o senador Sérgio Moro e os presidentes da Câmara e do Senado. A operação da Polícia Federal, que ontem prendeu 2 pessoas, mostra que o crime organizado tinha planos para realizar ataques contra autoridades públicas. É o que aponta um relatório de inteligência do Ministério Público de São Paulo. O documento traz detalhes da chamada Célula Restrita, grupo de extrema confiança dos chefes da facção paulista que planejava atentados contra integrantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e da própria promotoria. Ao nosso olhar, numa tentativa de negociação
de liberação desses presos considerados liderança da facção criminosa. O Marcola é um desses. Vai mês, volta mês, você tem que trocar o Marcola e essas lideranças de presídio, inclusive federal, já que a polícia consegue descobrir através de inteligência uma tentativa de resgate. Em março, a Polícia Federal prendeu Janéferson Mariano Gomes, o Nefo, envolvido em um plano contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Depois disso, a facção acionou outros integrantes para atuarem na célula. De acordo com o relatório, Sandro dos Santos, o Cisão, preso desde outubro, e Ulisses de Toledo, conhecido como Lelê, que deixou a penitenciária há 3 anos. Um dos objetivos era monitorar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles chegaram a pesquisar o endereço das residências oficiais dos parlamentares em Brasília. Cadernetas apreendidas mostram que a facção alugou uma casa no Distrito Federal por R$ 2.500. Como o pagamento atrasou, a imobiliária descobriu que os documentos dos locatários eram falsos e denunciou a polícia. Em pouco mais de 2 meses, os criminosos gastaram R$ 44 mil com o plano. A contabilidade da facção aponta que o dinheiro vinha do grupo FM Baixada, que gerencia a venda de drogas no litoral paulista. Segundo as investigações do Ministério Público, a célula restrita foi criada em 2014, quando a facção paulista se aproximou de outro grupo criminoso do Paraguai. Entre eles, haveria um acordo para realizar treinamentos, que incluíam prática de tiro e manejo de explosivos, tudo para ser empregado em missões de alto risco ligadas a atentados contra autoridades e servidores públicos. Explosivos foram encontrados num imóvel do grupo em Curitiba. A suspeita é que os artefatos seriam usados no atentado contra o senador Sérgio Moro. Então, o Brasil ainda desfruta de uma relativa paz nesse aspecto. Nós não temos quase nenhum juiz, promotor assassinado, temos alguns, mas provavelmente teremos uma década diferente daqui em diante, quer dizer, porque o crime está muito mais rico do que estava. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer favorável à cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico durante a pré-campanha do ano passado. O ex-juiz da Lava Jato nega as irregularidades. Para os procuradores eleitorais do Paraná, os gastos de R$ 2 milhões em viagens e eventos por Sérgio Moro na fase de pré-campanha ultrapassaram o limite permitido pela lei. Parte desse valor foi paga pelo Podemos, primeiro partido do ex-juiz da Lava Jato, e também pela União Brasil, legenda a qual ele se filiou depois. Moro chegou a ser pré-candidato à presidência da República. Segundo os procuradores, o dinheiro gasto na época precisaria ser contado como despesas de pré-campanha. O relatório diz que o total gasto na pré-campanha equivale a mais de 100% da média de investimentos de todos os candidatos ao Senado no Paraná. Por isso, concluem que houve uso excessivo de recursos financeiros no período pré-eleitoral, o que configura o abuso de poder econômico, e recomendam a cassação da chapa de Sérgio Moro. Os promotores eleitorais também pediram a inelegibilidade do ex-juiz por 8 anos. Procuramos o senador Sérgio Moro. A defesa dele nega irregularidades e diz que confia que a justiça não aceitará o pedido. Confiamos na improcedência dessa ação por uma razão muito simples. Qual outro pré-candidato declarou algum gasto? Então, a gente tem confiança no trabalho técnico que a defesa vem fazendo, de análise individual desses gastos. Não houve abuso. A eleição do senador Sérgio Moro no Paraná foi uma eleição rígida, uma eleição correta. Na semana passada, Moro prestou depoimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele respondeu às perguntas do juiz do caso e negou irregularidades. O caso agora só será retomado na volta do recesso do Judiciário no ano que vem. O relator já marcou para o dia 21 de janeiro a apresentação do voto dele, que poderá ser pela cassação ou não do ex-juiz da Lava Jato. E agora um convite. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de 1.000 crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Junte-se à Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7.
0500 508 07 20 para doar R$20. 0500 508 07 40 para doar R$40. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe@abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. O governo de Israel afirmou hoje que 132 reféns ainda são mantidos na faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas e que, entre eles, pelo menos 20 morreram. A região sul do território palestino se tornou a área central do conflito entre o exército israelense e o grupo terrorista. As operações das forças de Israel se concentram agora em Khan Yunis, onde integrantes do Hamas estariam posicionados. Hoje, a região de Jerusalém foi alvo de novos ataques, mas o sistema de defesa aérea israelense destruiu os foguetes. Pela primeira vez desde o início do conflito, Gaza vai receber alimentos e ajuda humanitária pela passagem de Keren, no sul de Israel. Até agora, os caminhões eram inspecionados no local e enviados ao Egito para entrarem no território palestino por Rafah. O trajeto provocava longas filas de caminhões na alfândega e atrasos na entrega dos suprimentos. Segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a decisão faz parte da negociação para libertar os reféns. Serão 200 caminhões por dia. O governo de Israel atualizou para 132 o número de reféns em Gaza e acredita que 112 estão vivos. 19 mulheres e 2 crianças estão ainda em poder dos terroristas do Hamas. Nesta sexta-feira, o exército diz ter recuperado os corpos de 3 reféns. 2 são soldados. O terceiro é um jovem que estava na festa perto da fronteira. Elia Toledano, de 28 anos, morava em Tel Aviv e tinha nacionalidade francesa e israelense. Em outra operação, dessa vez em Saad Yarria, no norte de Gaza, as Forças Armadas de Israel admitiram que mataram 3 reféns por engano. Eles só foram identificados após um tiroteio. Autoridades disseram que foi um incidente trágico. Entre as vítimas estão Yotam Ain e Samer Talalka, que foram sequestrados no dia 7 de outubro. O terceiro refém não teve o nome divulgado a pedido da família. A autópsia no corpo do ator Matthew Perry revelou que ele morreu por causa dos efeitos de um remédio anestésico. Segundo o laudo, o ator americano morreu por consequência do efeito da ketamina, seguido por afogamento. O medicamento é usado em doses controladas no tratamento de depressão e ansiedade, mas a versão veterinária pode ser usada como droga por conta dos efeitos alucinógenos. Matthew Perry foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem em Los Angeles em outubro. Ele tinha 54 anos. A Justiça do Reino Unido multou uma editora britânica por invadir o telefone do príncipe Harry. A indenização é equivalente a mais de R$870 mil. De acordo com as investigações, Harry teve linhas grampeadas nos anos 90 pelo grupo dono de tabloides como o Daily Mirror. A justiça ainda afirmou que os executivos da editora sabiam das invasões e encobriram a prática. Harry alega que mais de 100 reportagens foram feitas com base em informações obtidas ilegalmente. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel e logo após Quando Chama o Coração tem prova especial em A Fazenda. Não perca! Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite. Boa noite para você.